Sejam todos bem-vindos. Dar início aí ao nosso curso básico de teologia. Estamos analisando aí a era mosaica, né? No vídeo anterior nós chegamos ali ao final desta era mosaica e hoje nós vamos dar continuidade, né? Falando do que representa ali essa era mosaica e as anteriores, né? Do Antigo Testamento. E agora nós vamos entrar num período de transição, Velho Testamento para o Novo Nascimento. E este período ele é muito importante, né? As grandes confusões religiosas hoje tem muito a ver com a falta de conhecimento, né? A falta de entendimento da velha aliança e com a nova aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, este momento do nosso curso é um momento muito importante, então é importante acompanhar aí, prestando bastante atenção, né, nesse vídeo e nos que virão. E é o momento que nós vamos entender, né, a Bíblia. É necessário, né, essa transição, compreender, né, o que foi o Velho Testamento, né, a lei de Moisés, e o Novo Testamento, tá bom? No vídeo anterior nós paramos por aqui, né, onde nós falamos que nasceu Jesus, né? A terceira promessa feita a Abraão, né? A primeira era uma nação, a segunda terra para essa nação, e a terceira promessa que Deus fez lá a Abraão, depois a Isaac e a Jacó, e foi passado, né, para José, seus irmãos, começou as 12 tribos, e vai chegar o momento da terceira promessa, que é a bênção para todos os povos. Essa bênção para todos os povos, ela é Jesus, né? Ele nasce, o Salvador, o Messias, que viria para restaurar, né, este povo, essa comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Então, Jesus viria para restaurar esta comunhão. A era mosaica foi escrita lá em Êxodo, né? De Êxodo 20 a Malaquias. O período aí lá em Êxodo 20 vai até ali João Batista, e o cancelamento desta era mosaica é a cruz, né? Quando vem o Messias e morrer na cruz, né? Ela vai ser válida, né, essa lei mosaica, né? Essa lei dada lá a Moisés, lá no Sinai, ela vai valer até a cruz de Cristo, e de Moisés a Jesus. Do Monte Sinai, né, onde foi dada a Moisés, até a cruz, né, que é Jesus morrendo pelos nossos pecados. E foi um período de 1500 anos esta era mosaica. O que nós vamos ver agora é que o Antigo Testamento, todo ele foi uma preparação para a vinda do Novo Testamento. Tudo o que nós vemos na Bíblia até aqui, né, até este momento, nós falamos ali do período interbíblico, e aí depois chegamos em Mateus com o nascimento do Senhor Jesus. É tudo uma preparação para o que estava por vir. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento que representa Jesus, né, chegando. E quando Jesus vem, o judeu, ele era para eles entender, né, e aceitar a vinda do Messias, porque muitos sinais já haviam sido dados a eles. Nós vamos ver alguma desses acontecimentos. As figuras, né, profecias, festas e etc. aí do Velho Testamento, elas representam Cristo, né, e é o que nós vamos ver, né, algumas semelhanças, né? Por exemplo, o plano de Deus é a vinda, né, do Messias, é a vinda do Senhor Jesus para restaurar, né, a comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. E o plano de Deus é a vinda de Jesus para salvar o homem, né? Então, Gênesis 3,15, a primeira promessa redentora da vinda de Jesus, né, nós vimos lá no começo, e foi por causa do pecado, né? O plano de Deus desde o princípio foi a vinda do Messias. Passou-se 42 gerações,
mais de 332 passagens do Velho Testamento profetizam sobre a vinda de Cristo. Então, tudo que nós vimos no Velho Testamento direciona para o Messias, porque é o plano de Deus, né, restaurar essa comunhão, e ela só é possível em Jesus. Então, todo o Velho Testamento ele está falando de Jesus. Êxodo 1, 4 e 52 fala que por ocasião, né, da Páscoa era oferecido um cordeiro de um ano sem defeito, né, para eles comemorar a Páscoa. Quando nós vimos no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 5, 7, diz que Cristo ele é o nosso cordeiro, né, ele foi oferecido para libertação de pecados. Então, assim como no Velho Testamento, uma vez por ano era oferecido um cordeiro, né, sem defeito, para amenizar, né, a culpa, né, os pecados da humanidade. Cristo ele é o nosso cordeiro, né, ele que se ofereceu, né, para perdoar, para pagar, né, a dívida nossa, aí que nós éramos pecadores, e o sangue de Cristo é que nos purifica, que perdoa aí os nossos pecados. Foi o que Jesus fez por nós. No Velho Testamento, no Êxodo 12, 3, diz que o sangue de um cordeiro livrou os primogênitos de Israel da morte, né? Voltando um pouquinho aqui nesta passagem, lembra lá da última praga, onde foi a morte dos primogênitos, onde o sangue de um cordeiro, né, sem defeito, foi colocado aí nas vigas das portas, nas partes de cima e nas laterais, para livrar, né, para quando foi ali estabelecida a Páscoa, que representa passar por cima. Então toda a porta que tinha aquele sangue, e foi somente, né, os judeus, eles foram livres, né, da morte. Não houve morte em nenhuma casa que tinha aquele sangue, porque eles foram, né, avisados. Então o sangue do cordeiro livrou, né, os primogênitos de Israel da morte. E no Novo Testamento, diz lá em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19, que o sangue de Cristo nos livra da morte. Assim como o sangue do cordeiro livrou os primogênitos. E outra semelhança que a gente vê também nessa comparação é que o sangue lá naquelas vigas, nas laterais e na parte de cima, representa Jesus na cruz, né, onde o sangue de Jesus foi vertido ali na parte de cima, né, nas suas mãos pregadas, também, né, os seus pés foram pregados na cruz. Velho Testamento. O tabernáculo era a morada de Deus, né? Nós vimos isso lá em Êxodo 25, versículo 8. Deus morava no meio do tabernáculo. Essa aí é uma imagem, né, como que foi feito o tabernáculo lá no deserto, e Deus morava entre eles, certo? Novo Testamento, 1 Coríntios diz, né, que diz assim: não sabeis quem sois, o Espírito de Deus habita em vós. Então, Deus hoje ele não mora mais em tendas, né, feitas por mãos humanas, mas ele mora dentro do coração, né, de todo aquele que aceita Jesus como Senhor. Ali se faz morada, né, o corpo passa a ser a morada do Espírito Santo, né, que é o próprio Deus morando em nós. Então não mais em tendas, não mais em templos, não mais em prédios, né, Deus mora no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo, né, o próprio Deus em nós. Este é o projeto, né, a planta da morada de Deus. E a gente vê ali que tinha o Santo dos Santos, era o lugar que ficava a arca, onde Deus morava, né? Aí depois a gente vê ali o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães. E preste bem atenção que aqui, ó, tinha este véu, né, que separava, em cima, ó, véu, que separava o lugar santo do santo e do santo lugar.
E aí, pro lado de fora, tinha a bacia de bronze, né? Tinha ali no pátio, e tinha o altar do holocausto. Tudo isso era lá naquela primeira imagem lá da morada de Deus no Antigo Testamento. Tinha o átrio, né? Era o lugar santo, e o santo dos santos. Tinha, né, este local que era onde era queimado, né, o sacrifício, né, onde eram queimados os animais. Eles eram sacrificados e eram queimados para a expiação de pecados. Lembrando, né, que isso acontecia uma vez por ano, né? Cada um tinha que levar um cordeiro sem defeito de um ano, e esse animal era sacrificado e ele era queimado aí neste altar aí dos sacrifícios. Novo Testamento, né? Hebreus 10, 11 e 12 diz que Cristo ofereceu um único sacrifício, né? Não mais anual, né? Onde aquele sacrifício daqueles animais não tirava o pecado, apenas amenizava a ira de Deus para com aquela pessoa que levava o animal, o cordeiro. Cristo ele se ofereceu uma única vez por todas. Então não há mais a necessidade, né, do sacrifício, pois Cristo se ofereceu uma única vez por todos, né? Ele é o nosso cordeiro pascal. No Antigo Testamento tinha aí a bacia de bronze, aonde os sacerdotes eles lavavam as mãos e pés, né, era um sinal de pureza, né? Tudo que eles iam fazer, eles tinham que passar por este ritual de limpeza, né, nessa bacia aí de bronze. Novo Testamento diz que o sangue de Cristo, né? Tito diz que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Não precisamos mais passar por aquele ritual de se lavar naquela bacia de bronze. O sangue de Jesus nos purifica completamente, né? Tira toda a sujeira que há, né, por conta do pecado. Ele nos purifica. O sangue de Cristo que nos purifica dos nossos pecados. Está escrito, né, em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Velho Testamento, a Arca da Aliança, né, em Êxodo lá, do capítulo 37, do 1 ao 5, tinha ali as tábuas da lei, maná e o cajado de Araão, né? Novo Testamento, que diz que Cristo é a nossa lei, né, onde ali no Velho Testamento a lei era representada tinha as tábuas da lei, né? Então Cristo é a nossa lei, hoje no Novo Testamento, ele é o nosso alimento também, né? E ele é a nossa direção, porque ele diz lá em João capítulo 14, 3, diz: onde eu estiver, estejam vós também, né? Então hoje Jesus Cristo, ele ao mesmo tempo é a nossa lei, o nosso alimento e a nossa direção. Velho Testamento, Êxodo 25, 17 ao 22, fala que tinha ali o propiciatório, né? Era a cobertura da arca para guardar a lei. Novo Testamento, Jesus ele é o nosso propiciatório. 1 João 2,2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento era uma preparação para a vinda de Jesus. No Velho Testamento tinha a mesa dos pães, né? Lá, nós vimos lá em Êxodo 25, 23 ao 30. Novo Testamento, em João 6, 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer viverá. Assim como tinha aquela mesa dos pães, e ali tinha 12 pães, cada pão representava uma tribo. Jesus agora ele diz que ele é o pão, né, que desceu do céu, quem comer deste pão viverá. Velho Testamento tinha o candelabro. Novo Testamento diz que, lá em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? O candelabro representa Jesus, né? A luz que veio para iluminar a todos.
Velho Testamento tinha o sumo sacerdote e ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação pelo pecado. Lembrando que era uma vez por ano e somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar Santo do Santo onde Deus morava para fazer a expiação, pelo pecado do povo. Novo Testamento, Hebreus 5:5 diz que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 10:12 diz que Cristo se ofereceu uma vez para sempre, não mais anualmente sacrifícios. Ele se ofereceu uma vez por todas, todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus, que é o Messias, este tem seus pecados perdoados e tem vida eterna. Mateus 27:50 diz que Cristo rasgou o véu. Então, o que representa Cristo rasgar o véu? Vamos voltar lá naquele projeto. É o que representa rasgar o véu, Achar aqui. Tinha essa separação do santo dos santos, para o santo lugar. No santo lugar, o sacerdote ele podia entrar, mas no santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e uma vez por ano. Ele não podia entrar lá em outro dia, se não fosse aquele dia escolhido para levar o sangue e aspergir o sangue no propiciatório ali em cima da arca. Quando Jesus foi crucificado, este véu se rasgou, representando que não há mais essa divisão. Agora todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm seus pecados perdoados, e aí não tem mais este véu, não tem mais separação entre Deus e o homem. Deus passa a morar em nós e nós voltamos a ter essa comunhão com Deus. O que separa o homem de Deus e o que separava as pessoas daquele lugar da morada de Deus era o pecado. E no Velho Testamento não tinha o perdão de pecados. Tinha apenas tinha aquele momento ali do sacrifício, mas era um momento de apaziguar a ira de Deus. Mas aquela pessoa não era perdoada. No ano seguinte ela tinha que voltar e fazer aquele mesmo ritual para Deus, para Deus, apaziguar para apenas apaziguar essa ira de Deus, e aquela pessoa ela voltava no ano seguinte, ano após ano. Agora, quando Cristo vem e morre pelos pecados, há o perdão de pecados agora, não há mais essa separação entre o homem e Deus. Nós, a partir do momento que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós temos agora o contato diretamente com Deus, Claro que o mediador disso é Jesus, porque foi ele que ofereceu a sua vida para pagar pelos nossos pecados. E ele, quando ele é crucificado, então este véu se rasgou. Não há mais essa divisão. Bom, deixa eu voltar lá para onde nós estávamos. Aqui. Então Cristo rasgou o véu, aquilo que nos separava de Deus. Agora nós podemos entrar plenamente aí na morada de Deus. Velho Testamento, Levítico 16:15-16 diz que o sangue de animais aspergido pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório era apaziguada a ira de Deus por causa do pecado do povo. Então, não tirava o pecado, essas pessoas não eram perdoadas, apenas a ira de Deus era apaziguada, acalmava-se a ira de Deus. Novo Testamento, Romanos 5:9 diz que o sangue de Cristo livra-nos da ira de Deus, de uma vez por todas. Então, o sangue de Cristo ele nos livra e não apenas apazigua a ira de Deus, mas
nos livra, nos perdoa por completo. Velho Testamento, Êxodo 30, do 1 ao 10, tinha o altar do incenso, né, o local onde era queimado incenso. Isso significava uma forma de agradecer a Deus pelos pecados expiados nos sacrifícios. O incenso do tabernáculo era esse astorac, né, era um pó das gotas de uma resina endurecida e fragrante, né, encontrado na cortiça do arbusto de mirra. Tinha esse onisha, era um pó, né, da casca da concha de um molusco idêntico a um marisco encontrado no Mar Vermelho. Quando queimado, este pó libera um aroma penetrante, né? O Mar Vermelho é um bolsão de águas mornas isoladas do Oceano Índico e é conhecido por suas subespécies peculiares de molúsculos. E tinha o gálbano, uma resina pungente, castanha, né, que aparece na parte mais baixa do talo de uma planta, né, de ferula. Esta erva é encontrada no mar Mediterrâneo com talos espessos. Flores amarelas, tem um cheiro almiscarado, né? Gente, e é valioso porque persevera o odor de um perfume misturado. Então, era esses 3 elementos aí que era feito o incenso. Então, esses incensos pedido que a gente encontra hoje, né? Esses eram incenso aí com um aroma muito agradável. Agora, no Novo Testamento, Cristo é o nosso incenso. E já foi profetizado lá em Isaías que o Senhor agradou o elo, né? Então, o sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, né? Assim como o aroma do incenso chegava de uma forma agradável a Deus, Jesus chegou, né, também como esse incenso para Deus, né? Deus se agradou do que ele fez. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu próprio Filho. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso incenso, né, que chega aí com um aroma agradável a Deus por sua obediência. Tudo que Jesus fez agradou a Deus, né, porque ele foi obediente até a morte. Foi uma morte na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, é muito importante, né, esta aula, porque nós vimos ali que tudo que aconteceu no Velho Testamento era uma preparação para a vinda do Senhor Jesus, né? E é muito importante essa transição, porque se nós não entendermos que o Velho Testamento era uma preparação para a vinda do Senhor Jesus, nós vamos aí confundir as Escrituras e vamos falar coisas ou defender textos fora de contexto. Então a Bíblia toda ela fala de Jesus, né? É a promessa de Deus feita a Abraão, que ele daria uma bênção para todos os povos. E tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma preparação para a vinda desta bênção. E essa bênção chega, que é Jesus. Ele nasceu e no momento certo ele vai se oferecer como único sacrifício para perdoar as pessoas. Algo que aconteceu e não foi aceito pela nação de Israel, e muito disso porque eles não quiseram aceitar, né, Jesus como ele vem. Eles queriam o Messias e libertasse eles da opressão romana, mas eles não queriam Jesus, né, humilde, simples, e então eles recusaram. Mas eles sabiam de todas essas coisas que aconteceu no Velho Testamento, que era preparada para a vinda do Senhor Jesus, né? E eles não aceitaram, infelizmente, né? Mas Jesus ele veio, a promessa se cumpre, ele morre, né, na cruz para o perdão de pecados, porque toda transgressão requer punição e a humanidade não teria condição de pagar, né, por esta transgressão. Mas Jesus ele se oferece a ele mesmo, né, e paga com o seu próprio sangue. Então agora é chegada a vinda do Messias, ele vai morrer
pela humanidade, todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus, que veio para perdoar, né, o homem, será salvo, tá bom? É muito importante, então, essa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Se você estiver lendo texto lá no Velho Testamento, esse texto está apontando para a vinda do Messias. É um contexto, tem que estar apontando para a vinda do Messias. Toda a Bíblia fala de Jesus. E aí quando nós chegamos nos evangelhos, os evangelhos eles vão falar de Jesus, né, do momento do nascimento de Jesus até o momento que ele foi crucificado. E aí depois quando nós vamos chegar ali no livro de Atos, vai falar sobre o começo da igreja. E os livros seguintes, né, as cartas, vão falar sobre a igreja também, ó, como foi pregado o evangelho, o que aconteceu, tudo isso falando de Jesus. Então a Bíblia toda ela fala Jesus. Então todo texto que você estiver lendo na Bíblia nunca saia, né, do contexto. Ó, estou lendo um texto lá no Velho Testamento, vai estar acontecendo algo, né, com a nação de Israel, seja lá o que for, mas aquilo ali está direcionando que lá na frente viria Messias. Se você estiver lendo um livro, uma carta do Novo Testamento, Jesus já veio, né? Qualquer carta que você estiver lendo aí no Novo Testamento, Jesus, ele veio e provavelmente você vai estar lendo um texto que está falando sobre o que Jesus fez e agora, né, a igreja dele já está funcionando, né, aqui na Terra, é o seu reino, né, que está vigorando agora e nós estamos sobre a lei de Cristo, tá bom? Ficamos por aqui hoje e assista o vídeo. Em breve eu vou estar disponibilizando aí os PDFs e vamos em frente aí, porque nós queremos fazer a vontade do Senhor. Mas para fazer a vontade de Deus, tem que ser com entendimento, sabendo, né, o que diz a palavra de Deus. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe.